Olá, iluminados. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem e quero agradecer por todos vocês que estão aqui dividindo comigo, né, essa caminhada, compartilhando histórias, trocando ideias e assim a gente vai aprendendo um com o outro e deixando a nossa caminhada cada dia mais leve, né? Seguindo na fé. Como eu digo sempre a vocês, fazendo aquele mantra do Ho'oponopono, aquelas 4 frases incríveis que é um diálogo com Deus e a gente aprende a se comunicar com Ele, né? Assim, de uma forma mais profunda e a gente elimina crenças que tem lá no inconsciente da gente que a gente nem sabe que tem. A gente pede perdão e tudo na nossa vida melhora. Tudo flui, as portas começam a se abrir, de repente você vê tantas mudanças que as pessoas elas começam a perceber mudança em você. Pessoas começam a comentar, olha só como ela está diferente, a pele dela está melhor, ela trocou a armação do óculos, o cabelo dela está mais bonito, a casa dela, ela agora mora numa casa melhor, os filhos estão bem. As pessoas percebem as mudanças na sua vida e não sabem o porquê. Elas não vão entender porquê. Mas tudo começa quando a gente muda dentro da gente. Quando a gente para de criticar lá fora, quando a gente para de pensar que o culpado é o outro da nossa situação, quando a gente entende que não é a política, não é Lula, não é Bolsonaro, não é a novela da Globo, não é o preço da mercadoria, tudo acontece através de nós. Se você entender isso, você entendeu o segredo do sucesso. Tudo acontece através de nós. Então, por isso, o cuidado com os nossos pensamentos, né? Precisamos focar naquilo que a gente quer, porque é muito fácil a gente focar naquilo que a gente não quer. Tem pessoas que passam a vida inteira falando daquilo que elas não querem na vida delas, né? E aquilo, logicamente, vai criar um hábito. E do hábito, de uma hora ou outra, vai se manifestar na vida dela aquilo que ela não quer. Como está escrito, né? Lá na Bíblia, né? Que aquilo que eu mais temia me aconteceu. Mas, assim, tudo depende da forma de pensar. Depois que eu aprendi isso, muitas coisas mudou na minha vida, assim, muitos medos que eu tinha, eu eliminei, né? Juntamente com a prática do Ho'oponopono, porque você sabe que o medo é um sentimento horrível, ele trava a gente, ele não deixa a gente viver, ele traz doença, ele prejudica demais. Então, quando a gente quando a gente lê a Bíblia, em várias partes, o Senhor Deus está dizendo para a gente não ter medo, porque o medo realmente ele traz muitos prejuízos para nós. Então, com a prática do Ho'oponopono, a gente vai diminuindo o medo, a gente vai tendo mais saúde, a gente vai se relacionando com pessoas melhores. Agora, um detalhe que eu quero que você entenda aqui. Quando você começar, se você ainda não começou, quando você começar a praticar o Ho'oponopono, algumas pessoas automaticamente vai se afastar de você. Por quê? Porque você vai estar numa nova energia, você vai estar vibrando numa frequência diferente. Então, aquela conversa daquela pessoa já não vai mais lhe interessar. Os seus assuntos vão ser completamente diferentes do dela. E, enfim, aquela pessoa não vai mais nem te procurar, não vai mais te ligar, aquela pessoa simplesmente vai sair da sua vida.
Por quê? Porque ela não trazia crescimento para você. A amizade não era uma amizade assim que lhe fortalecia, que lhe trazia algum aprendizado. Então, com a prática do Ho'oponopono, simplesmente aquela pessoa, aos poucos, ela vai se afastar da sua vida. E como eu estava dizendo antes aqui, né, o medo, ele é horrível. Eu fui uma pessoa assim, né? Eu tinha muito medo. Então, quando eu me separei, o meu casamento já tinha 22 anos e quando aconteceu a separação, então eu vivi muitos medos, né? Eu vivi medo de não ter comida na minha casa, eu vivi o medo de ter o armário vazio, de ter a geladeira vazia, guarda-roupa vazio. E como diz a Bíblia, né, o que eu mais temia aconteceu, porque era aquilo que eu mais pensava. Só que eu não entendia. Então, a vida vai, a lei da atração diz isso pra gente, né? Que a vida vai dar mais do mesmo. E eu tinha um medo tão grande que as coisas faltassem, que eu economizava pote de aqueles copos, né, de azeitona, eu reutilizava copos de extrato de tomate, eu reutilizava aquela vasilhinha da margarina, sabe? E eu não usava assim o que eu tinha de melhor na minha casa, porque eu deixava para uma oportunidade especial. Eu não. É, eu tinha muito medo da falta, eu tinha uma escassez muito grande dentro de mim. Então, assim, eu colocava água dentro do detergente de prato para render mais. Eu colocava água dentro da água sanitária para poder ela render mais. O palito de fósforo eu usava e botava dentro da caixa de fósforo novamente. Era como que aquilo ia me ajudar a não faltar palito de fósforo, mas quanto mais eu fazia isso, mais eu me endividava, mais ligações de cobrança eu recebia. Quando eu me vi assim, quando a minha, como diz o ditado, quando a minha ficha caiu, eu não tinha mais roupa para usar. Eu usava a roupa emprestada da minha filha. Eu não tinha um centavo na minha carteira. Eu recebia ligação de cobrança de todos os bancos que eu tinha conta, né? Em todos eu estava devendo. Na minha cidade eu devia em praticamente quase todas as lojas. Tudo eu comprava fiado, na barraquinha aqui perto de casa, porque faltava tudo. Uma hora faltava o óleo, outra hora faltava fubá, outra hora faltava ovos, outra hora faltava sabão. Eu não tinha nada. Por que eu não tinha? Porque dentro de mim eu tinha escassez e eu vibrava na escassez. E por que a escassez estava dentro de mim? Porque eu aprendi com a minha família, né? Que a minha família foi vítima disso, né? Eles não têm culpa de nada, foi a forma que eles aprenderam. Eu aprendi que com a minha família, que o rico era desonesto, que o dinheiro era sujo, que o rico não ia entrar no céu. Eu aprendi tudo isso com a minha família. E para reforçar, eu aprendi com as pessoas que eu convivia na escola, na igreja, assistindo as novelas, que também reforçam muito isso, que dinheiro é do mal. Então, com isso, eu me afastava cada vez mais da prosperidade, a minha vida ia cada vez mais se afundando e tudo faltava. Quanto mais eu agia assim para não faltar, mas tudo faltava. Só quando eu comecei a mudar meus pensamentos, comecei a pensar mais em prosperidade, em riqueza, eu comecei a ver a riqueza como um direito, eu comecei a entender que ser rica não ia tirar a minha salvação, que eu poderia usar, que o dinheiro era neutro, eu entendi que o dinheiro era neutro, que eu poderia abençoar muitas pessoas com o dinheiro, ser uma pessoa abençoadora, deixar tudo ao meu redor melhor. Eu poderia abençoar a vida dos meus filhos, abençoar as pessoas que estão próximas a mim e que precisam ser abençoadas. Quando eu comecei
a aceitar o dinheiro, a ver ele com outros olhos, aí foi quando começou a sobrar dinheiro. Aí foi quando eu comecei a quitar as dívidas e não precisei fazer mais. Aí foi quando começou a encher o meu armário, a minha geladeira e o meu guarda-roupa. Foi quando minha vida começou a mudar, né? Foi quando eu passei a poder comprar um óculos, que quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos, o meu óculos era colado porque eu não tinha dinheiro para comprar uma armação para trocar de óculos, e eu preciso muito, sou muito dependente, né? Problema de visão. Então eu não tinha dinheiro. Hoje em dia eu tenho vários óculos, óculos de sol, óculos de usar em casa, óculos de trabalhar. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho muita roupa assim, sobrando. Eu tenho roupa ali, deixa eu ver. Eu acredito que eu tenho, sim, agora eu lembrei. Eu tenho roupa que nem usei ainda, guardada, nova, que nesses dias eu vou usar. Eu aprendi a não precisar mais guardar os potes, né, de margarina, o copinho do extrato, o copinho da azeitona. Hoje em dia, na minha casa, eu uso muito taça. Quando eu coloco a mesa para a gente fazer uma refeição, pode ser uma refeição simples. Essa semana mesmo, que nós estamos, não, a semana passada, que hoje, não sei o dia que você vai ver esse vídeo, hoje é domingo, mas sexta-feira eu fiz um cachorro-quente aqui na minha casa. Eu fiz o cachorro-quente com tudo que você imaginar dentro, todas as delícias, muita coisa boa, muito molho gostoso. E eu convidei o meu filho com a esposa dele e o meu neto para vir jantar aqui. Então eu coloquei na mesa um jogo bem bonito, né, de suflá. Não sei como é que chama aí na sua cidade, né? Aqui a gente chama suflá, é aquele suporte para colocar o prato em cima. Aí eu coloquei um jogo daquele azul bem bonito, que eu tinha comprado há pouco tempo, eu não tinha usado ainda, aí eu coloquei. Mesmo assim, não era um dia de Natal, não era dia de festa, era cachorro-quente que a gente ia comer, não era nenhuma comida muito cara, mas assim, eu arrumei a mesa de um jeito que ficou muito bonito, ficou simples e ficou bonito. Então, quanto mais a gente pensa em prosperidade, mais acontece para nós. Quanto mais a gente pensa em escassez, mais a escassez acontece para nós. Então, hoje em dia, eu tenho um pouco de dinheiro sobrando na minha conta, porque eu tirei a escassez de dentro de mim e eu passei a aceitar o dinheiro na minha vida, porque até então eu não aceitava e eu não entendia por que eu não tinha dinheiro. Mas assim, estudando, lendo no meu dia a dia, eu vi que eu tinha muitas crenças. Então, por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu sei que tem mulheres que, assim como eu, que são mãe solo, que não tem marido, e também tem homens que ele sozinho, que cuida dos filhos, e são pessoas honestas, são trabalhadoras, e eles simplesmente não sobra dinheiro. E eles não entendem por que é que o dinheiro não sobra, né? O mês tem 30 dias e quando chega dia 20 já não tem mais um centavo. E se você quiser que seu dinheiro sobre, se você quiser que chegue o dia 30 e você ainda não tenha nem gastado a metade do seu salário, se você quiser que portas se abram para você, se você quiser ter bons relacionamentos, ser uma pessoa saudável, você precisa pensar nessas coisas. Você precisa pensar em saúde, você precisa pensar em prosperidade, você não pense em nada daquilo que você não queira, porque o seu pensamento vai atrair aquilo que você mais põe foco. Então, assim, eu te desejo, assim, bons pensamentos. Desde o início do dia, desde a hora que você acorda, comece a pensar em seus sonhos, comece a pensar nas coisas que você gostaria de realizar.
Comece a aceitar o dinheiro na sua vida, porque ele é neutro e você pode usar ele para abençoar a sua própria vida e abençoar a vida de outras pessoas. Comece o seu dia acreditando que você é filho de um rei. E sendo filho de um rei, você precisa fazer jus a esse a essa função, né, de filho de rei. Você precisa fazer jus, a sua vida precisa fazer jus a esse. Eu digo que é uma maravilha ser um filho de um rei, é um privilégio, na verdade, né? Ser filho de um rei é um privilégio. Então, que a sua vida faça jus a isso. Que em tudo onde você for, tudo que você fizer, as pessoas percebam que você tem a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Que você consiga impactar as pessoas com a sua maneira de ser, com a sua forma de agir. Que você não se iluda pensando que ser rico você vai ser uma pessoa do mal. Pelo contrário, você vai ajudar a tirar a maldade de muitas pessoas, né? Você vai ajudar de que forma? Você pode, às vezes a pessoa pratica uma maldade só porque ela queria comida. Então você vai ajudar muitas pessoas. Então eu quero que você entenda que é seu direito ser rico, que o dinheiro ele é neutro, que você não vai perder a sua salvação se você tiver muito dinheiro, que você é filho de rei, você precisa fazer jus a essa maravilha, a esse privilégio e que você nasceu para dar certo. Deus não ia colocar você aqui nessa terra para te castigar. Se Deus te colocou, permitiu você nascer, é porque Ele tem planos maravilhosos na sua vida, bem maiores do que o que você imagina. Então eu te desejo sucesso para você e para sua família. E me conte aqui de onde você está vendo meu vídeo e que a gente continue por aqui, um ajudando o outro nessa caminhada. Fique em paz.